Continuando com as competências do tribunal, que as competências que eu não abordei ainda, voltando ainda ao artigo 71, que a gente não terminou ele ainda, essa questão aqui é interessante. Então vou ler mais uma vez. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 10. Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Essa questão de sustar é um pouco diferente assim, de anular, né? Sustar é fazer com que o ato não seja executado, né? Suspender a execução do ato, que é diferente de anular. Mas o tribunal não lança mão muito dessa competência. Ele mais determina a anulação do ato mesmo. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Essa questão aqui ela é muito interessante, viu? Vamos ler o parágrafo 2º, que daí eu comento tudo logo de uma vez. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Então, esse parágrafo 1º aqui, esse parágrafo 2º, ele é muito interessante para fins de concurso e para fins de acadêmicos, juridicamente, porque na prática, o Tribunal não lança mão, nem o Congresso não lança mão desse expediente aqui com regularidade. O que acontece? Se for um ato considerado ilegal, beleza, o tribunal, como a gente já viu, pode determinar a anulação. Inciso 9, se for um ato é uma coisa unilateral. Então o tribunal pode anular, pode sustar diretamente. Nesse caso, precisa comunicar aqui a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Caso de contrato, o contrato é bilateral. A administração de um lado e uma empresa de outro, né? Aí, nesse caso, o tribunal não pode sustar. Não pode sustar. Você vê que no caso de ato, o tribunal pode, a Constituição fala que pode anular e pode sustar. No caso de contrato, o tribunal não pode sustar. Não susta. Então isso aqui é importante. Muito importante. Caso de contrato, o tribunal não pode sustar. Quem que vai sustar nesse caso aí? É o Congresso Nacional. Agora, isso cai muito em prova, viu? Se o Tribunal de Contas detectar irregularidade de contrato, ele não pode sustar. Não pode sustar. Quem pode sustar é o Congresso Nacional, só o Congresso Nacional. No caso de ato, sim. Então isso tem que ficar bem claro. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado pelo Congresso Nacional, que, uma vez sustando, solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis, lógico, para correção do contrato considerado ilegal. Agora, se o Congresso Nacional não sustar o ato que o Tribunal considerou ilegal, ou se o Poder Executivo, uma vez avisado pelo Congresso Nacional, não sustar o ato, aí o Tribunal decidirá a respeito, né? Ninguém sabe exatamente, juridicamente, o que quer dizer essa frase. O tribunal decidirá a respeito. Mas a doutrina criou um entendimento de que o tribunal poderia, então, nesse caso, promover ele mesmo o ato de sustação. Tá? E em prova de concurso, não afirmem isso. Tá? A doutrina majoritária ainda entende que o tribunal não pode sustar a execução de contrato. Agora, e anular? Anular, o tribunal pode anular ato e sustar contrato. E contrato está na cara aqui que não pode sustar o tribunal. E anular o contrato, o tribunal pode, né? O Supremo já foi instado várias vezes por meio de mandado de segurança contra o tribunal,
quando o tribunal determinou a anulação de contratos, né? O tribunal, eu não posso sustar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar ao órgão, né, que anule o contrato. Eu não posso anular o contrato, a Constituição não me permite anular, não me permite sustar, não tem previsão para que eu anule, né? Anule não tem previsão, não fala nada. E sustar eu não posso. Então, o que o tribunal passou a fazer? Ele falou o seguinte, bem, eu não posso anular, então eu determino ao órgão que anule. Por quê? Determinação eu posso fazer. É o artigo 71, inciso 9. Inciso 9. Está lá que o tribunal pode determinar, expedir determinações a órgãos em caso de ilegalidade. Então, o que o tribunal sempre fez? Determinar ao órgão que anule. Ou seja, ele não anula diretamente, ele não faz anulação diretamente, ele determina ao órgão que anule. Então, o pessoal desses órgãos que tiveram esses contratos, essas determinações, eles entraram no Supremo dizendo o seguinte, não, peraí, o tribunal está determinando que anule, na prática ele está anulando, porque eu sou obrigado a cumprir a determinação do tribunal, na prática ele está anulando, só que de modo indireto, né? Ele está determinando que eu anule, em vez de anular diretamente. Então é uma forma indireta do tribunal ludibriar essa vedação constitucional que ele não pode sustar ato, não pode sustar contrato. Aí veio o Supremo e falou o seguinte, não, o tribunal pode fazer isso, tem essa competência. Então, embora em provas de concurso você não possa afirmar que o tribunal possa anular contrato, essa frase está errada dessa forma, na prática o tribunal acaba anulando o contrato de modo indireto, determinando o órgão que o faça. É o que eu falo aqui, ó. O inciso 10 e os parágrafos 1º e 2º do artigo 71 da Constituição tratam exatamente da função coercitiva do Tribunal de Contas da União, ou seja, do poder que tem o tribunal para corrigir atos falhos da administração pública. Assim, no caso de ato administrativo, que é uma expressão unilateral de vontade da administração, o tribunal tem plena competência para determinar sua sustação, quando verificada a ilegalidade não sanada. Interessante e importante notar que o tribunal só pode sustar a execução de ato se ele não for anteriormente atendido. Tem isso ainda, né? Sustar se não atendido, né? Então não é sustar de qualquer forma. Ou seja, primeiro o TCU tem que pedir que o órgão deixe de praticar o ato legal. Se não atendido, o TCU irá usar o seu poder de império para determinar ao órgão o cumprimento de sua decisão ou da lei. Uma vez determinada a sustação, é obrigação do TCU comunicar o feito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Note, o aviso não é para o Congresso Nacional. Já vi prova de concurso falar o seguinte, que ele tem que avisar o Congresso. Não, ele tem que avisar separadamente a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal se ele sustar algum ato, né? Agora, no caso de contrato, a situação é diferente, pois estamos diante de uma expressão bilateral de vontades, no caso, a administração e o contratado. Assim, ao TCU, nos termos da Constituição Federal, não pode determinar diretamente a sustação. Cabe apenas ao Congresso Nacional, e aqui também é Congresso Nacional e não é Câmara de Deputados e Senado Federal individualmente, determinar a sustação do contrato. Jurisprudência firme do STF diz que, embora o TCU não possa determinar a sustação do contrato, tem a Corte competência plena para determinar ao órgão que suste o contrato e, nesse sentido, a determinação é obrigatória. Assim, na prática, o TCU pode sustar um contrato que considerar ilegal, bastando que, para tanto, determine ao órgão que o faça, apenas não pode fazê-lo de modo direto. Na prova, como eu falei, é bom ter atenção, já que, no rigor da lei, o TCU não pode determinar a sustação de contratos, atribuição do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso comunicar ao Poder Executivo para tomar as providências cabíveis. E se o Congresso Nacional não comunicar ao Poder Executivo? E se o Poder Executivo, mesmo comunicado, não tomar qualquer atitude, que é aquele caso lá que eu falei anteriormente? O que acontece? Nesse caso, a Constituição prevê que caberá ao tribunal decidir a respeito. No fundo, ninguém sabe juridicamente o que quer dizer isso, né? Agora, alguns doutrinadores entendem que decidir a respeito quer dizer que, nesse caso, poderia o TCU
sustar diretamente o contrato. Como eu falei na hora, na prova cautela, né, porque é uma interpretação que pode ser precipitada. Então, resumindo, no caso de ato administrativo, o TCU pode, se não atendido, determinar a sustação comunicando o feito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. No caso de contrato, o TCU não pode determinar a sua sustação, que caberia exclusivamente ao Congresso Nacional, cujo dever é oficiar o Poder Executivo. Nessa de um ou de ambos, o TCU decidirá. Jurisprudência do STF entende que, embora o TCU não possa determinar a sustação do contrato, pode determinar ao órgão que o suste. Então tem aqui uma decisão aqui, Constituição do Estado do Tocantins, emenda Constitucional 16 de 2006, que atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade. Aí a decisão. A Constituição Federal é clara ao determinar em seu artigo 75 que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Então, o modelo federal não permite também que o Congresso Nacional determine a sustação de atos e anulação de atos. Isso aí seria uma competência privativa do tribunal. Então, nesse caso aqui, o Supremo decidiu o quê? Que duas coisas que ele decidiu aqui, né? Primeiro, que reafirmou que o modelo federal se aplica ao modelo estadual, é simetria congente. E a segunda coisa é que a Constituição Federal estabelece que apenas cabe ao Congresso Nacional sustar contratos e não atos. Questão seguinte não, artigo seguinte. A comissão mista permanente, a que se refere ao artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que no prazo de 5 dias preste os esclarecimentos necessários. Eu falei isso aqui quando estava comentando uma questão, né, que falava que o tribunal, em alguns casos, pode ser solicitado a emitir um parecer conclusivo sobre determinada matéria. Como é que funciona isso aqui? A comissão mista de orçamento, se ela detectar despesas não autorizadas, ou investimentos não programados, ela vai fazer o seguinte: vai solicitar no prazo de 5 dias a autoridade que promoveu a despesa para se explicar, tá? Agora, se a autoridade não prestar no prazo de 5 dias informações a esse respeito, ele vai fazer o seguinte: ou se for considerada insuficiente a explicação, vai encaminhar essa informação para o Tribunal de Contas da União, né? Que daí terá prazo de 30 dias para se pronunciar, que ele fala aqui, pronunciamento conclusivo sobre a matéria, né? Então esse é o caso que aquela questão que eu abordei anteriormente falava, que a questão fala, não haveria caso em que o tribunal tem que se pronunciar de maneira conclusiva sobre certa matéria. Há caso, e o caso é esse aqui, né? No caso de despesa não autorizada ou investimentos não programados, a autoridade vai ser chamada para prestar esclarecimentos em 5 dias, e caso não sejam prestados esclarecimentos ou eles sejam considerados improcedentes ou insuficientes, o TCU vai ser chamado a emitir um parecer conclusivo. Caso o tribunal entenda a despesa de fato irregular, né? Irregular, aí a questão volta para a comissão mista julgar, né? Se ela entender que esse gasto vai promover dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá
ao Congresso Nacional sua sustação. Ou seja, é muito difícil isso acontecer, né? Porque, primeiro, tem que identificar a despesa, porque já, às vezes não é muito fácil. Identificar a despesa não autorizada, às vezes pode não ser muito fácil. Se identificar, ainda chama a autoridade responsável para se explicar. Se ela se explicar e não der certo, ou se ela não se explicar, aí o tribunal vai ser chamado para emitir um parecer conclusivo, né? O parecer conclusivo pode ser irregular ou pode ser regular. Se o tribunal entender irregular, volta para a Câmara. Mesmo assim, não acabou ainda. Aí a comissão tem que ver se esse ato irregular vai causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, e só assim que vai propor a sustação dessa despesa. Então, ou seja, tem vários pré-requisitos para que a despesa seja sustada, né?